Vamos lá. O capítulo 24 de Atos mostra como é que foi esse julgamento de Paulo diante do governador Félix. 5 dias depois, né, o sumo sacerdote, os anciãos, um orador, né, alguém que falava bem publicamente, chamado Tértulo, eles foram até lá com o objetivo de acusar Paulo. E fizeram acusações horríveis contra Paulo, para Félix. Disseram que ele era um importunador, que ele promovia atentados, movimentos, rebelião contra o império. No versículo 5 diz assim, ó, é uma peste, chama Paulo de peste, e promotor de sedição. Sedição eu já expliquei. O que é sedição? É movimentos de guerra contra o Império Romano. Diz que por todo o mundo ele promove sedições, e uma acusação é que ele é o principal, ele é o líder da seita dos nazarenos, ou seja, do povo que levava o evangelho de Cristo, né? E eles reclamaram, ele falou assim, ó, nós íamos julgar ele e tal, mas o tribuno Lísias tirou ele das nossas mãos violentamente, ou seja, aquele plano que eles tinham de matar Paulo. E aí os judeus que estavam lá também começaram a acusar Paulo, né? Aí no versículo 10 diz assim, Paulo, porém, fazendo-lhe o sinal, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu. Paulo começa a se defender. Ele fala, eu estou aqui não há mais de 12 dias, eu não cheguei aqui no templo provocando confusão com ninguém, nem na sinagoga, né? Mas ele fala o seguinte, agora algo eu confesso, eu reconheço do que eles estão dizendo, né? Eu confesso que, versículo 14, conforme aquele caminho que chamam seita, ou seja, eu já falei para vocês que os cristãos eram conhecidos como os do caminho, que eles consideravam uma seita, né? Aí ele diz assim, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim como dos injustos. Ou seja, Paulo não negou a fé. Mais uma vez, Paulo falou que era verdade e que era mentira. Era mentira do que ele estava sendo acusado, de causar confusão em Jerusalém, de pregar contra o Império Romano, mas não negou a sua fidelidade ao Evangelho, ao trabalho, né, que Deus, para qual Deus tinha chamado ele. Paulo chega a dizer assim, olha, o que eles estão me acusando, eles não podem nem provar. E não podiam mesmo, né? Então, o Félix ouviu essas coisas, ele não conhecia nada do Evangelho, nada. Aí ele falou o seguinte, ó, eu vou me informar melhor, versículo 22, tá? Eu vou me informar melhor sobre esse tal de caminho aí, né? E aí, quando o Lísias estiver indo embora, eu vou tomar conhecimento sobre esses negócios aí, vou me informar melhor, né? Aí ele falou o seguinte, ó, mandou o centurião guardar Paulo, né, na prisão, mas diferentemente, ó, trata ele com brandura, nada de violência, tá? Não proíbe ninguém de servir ele, ou seja, dar comida, dar água, tá ferido, dar remédio. E depois de alguns dias, a mulher do Félix, que era judia, ou seja, ouviu acerca da fé de Cristo, né, junto com ele. E o 25 diz que, tratando ele da justiça, da temperança, do juízo vindouro, né, Félix estava espavorido e falou assim, ó, por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Porque ele achou o seguinte, como ele aliviou a barra de Paulo, ele achou que o Paulo ia recompensá-lo com dinheiro, né, para que ele fosse solto. Só que isso não aconteceu. E acabou que nessa questão se passou Paulo ali preso por 2 anos, né? E aí depois veio o sucessor de Félix, foi Pórcio Festo. E aí, querendo agradar os judeus, o que ele fez? Sabendo da história, sabendo que Paulo estava preso já há 2 anos, continuou mantendo Paulo preso. Tá bom? Então esse é o resumo do capítulo de número 24, 25, 26 e 27. Se Deus permitir, nós veremos na próxima aula. Eu creio que nós só conseguiremos ver o 25, 26 e o 27. Vamos ver.
Peço que os irmãos não faltem, por favor, tá bom? Preciso da presença de vocês na aula. A última aula foi maravilhosa e espero que a próxima seja, tá bom? A entrega dessas perguntas que eu vou dar de cada capítulo aqui é para a próxima segunda-feira. Conto com todos, a paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado do WhatsApp. Boa noite, paz de Cristo a todos.